bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, hoje quarta-feira, dia 10 de janeiro. E ontem a B3, a nossa Bovespa, interrompeu sequência de 11 pregões seguidos de alta e um ganho ao redor de 7.000 pontos do índice Bovespa, fechou em queda de 0,65%, índice em 78.865 pontos, perdendo o patamar de 79.000 pontos, mas ao longo do dia fazendo um leve recorde histórico intraday. Mercados nos Estados Unidos em alta na sessão de ontem, marcando novos recordes para os três principais indicadores, Dow Jones, Nasdaq e S&P 500. Hoje, mercados fecharam com comportamento misto na Ásia. O Japão, com a compra menor de títulos, tem influenciado a taxa de juros e isso acabou afetando os mercados por lá. Europa também, nesse início de manhã, trabalhando com comportamento misto, mas já algumas bolsas passando para o campo positivo, e isso é um dado importante, essa recuperação matinal, e futuros do mercado americano operando no campo negativo. Falando de Bitcoin, para quem acompanha, o mercado abriu em queda de 7,76%, um Bitcoin valendo 13.605 dólares. Na China, durante a madrugada, tivemos a divulgação da inflação do ano de 2017, medida pelo CPI, Índice Preço ao Consumidor. Ela ficou em 1,8%, a expectativa era que ficasse em 1,9%, e também saiu o PPI, Índice Preço no Atacado de 2017, inflação de 4,9%, a previsão era 4,8%. E o Banco Mundial reformulou as suas projeções de crescimento do PIB global para o ano de 2017, fala agora em 3,1%, falando em 3%, falando em 2018 3,1% e 2019 novamente 3%. Para o Brasil também as projeções foram elevadas. 2017, segundo o Banco Mundial, 1 ponto percentual de expansão do PIB. 2018, 2% e 2019, expansão de 2,3%. E no Reino Unido tivemos a divulgação da produção industrial referente ao mês de novembro, uma expansão de 0,4%, igual ao previsto, e o saldo da balança comercial de novembro foi negativo, um déficit, portanto, de 12,2 bilhões de libras. Nos Estados Unidos, ontem foi divulgado o estoque de petróleo pela API, ele encolheu 11,2 milhões de barris e hoje vamos ter a divulgação pelo Departamento de Energia americano. E os títulos dos Estados Unidos, os Treasuries americanos, foram bem influenciados ontem pela decisão do BOJ e as taxas de longo prazo tiveram um dia de alta. Aqui, o governo nitidamente teve um desgaste com a indicação e depois a suspensão pelo TRF2 da posse da deputada e futura ministra do Trabalho, quem sabe, Cristiane Brasil, e agora o governo recorre ao STF para tentar cassar a liminar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que se não tiver maioria no mês de fevereiro para votar a reforma da Previdência, o mês de março vai ser ainda mais difícil. E Rodrigo Maia, candidatíssimo às eleições do ano de 2018, aparentemente deve indicar Antônio Anastasia, do PSDB, para ser seu vice. Aliás, Rodrigo Maia inicia um périplo pelos Estados Unidos já como um possível candidato à presidência. Tivemos ainda a divulgação logo cedo do IPC da FIP, da primeira quadricemana do mês de janeiro, uma alta da inflação de 0,55%, igual ao mês anterior. Na agenda do dia, o dado importante do Brasil é a divulgação do IPCA, a inflação oficial do ano de 2017, deve ter ficado muito próxima de 2,8%. O Banco Central divulga o fluxo cambial da semana anterior. Nos Estados Unidos, vamos ter os preços dos importados de dezembro e fala do presidente do Fed de Chicago, Charles Evans,
e do presidente do Fed de St. Louis, Bullard. Expectativa para o dia, a B3 pode reagir e tem condição de voltar a subir, mas vai depender bastante do fluxo de recursos e desses dados de IPCA mexendo com taxa de juros. Aliás, taxa de juros deve começar o dia em queda e dólar também um pouco mais fraco, são as expectativas. Falando de mercado, Bolsa de Londres agora há pouco subia um pouco mais, 0,20%. Bolsa de Paris passando para o campo positivo em alta de 0,04%. Bolsa de Frankfurt ainda negativa em 0,31%. Petróleo WTI com boa alta nesse início de manhã, 0,65%, barril negociado em Nova York a 63 dólares e 37 centavos. Euro negociado em alta em relação ao dólar a 1,194 da moeda americana. Notes americanos, taxa de juros caindo um pouco para 2,55 nos títulos de 10 anos. Futuros do mercado americano operando no negativo, Dow Jones com menos 15%, Nasdaq com menos 0,24%. Eram essas as principais considerações. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios e aguardamos vocês no nosso programa do final da tarde, nosso Boa Noite Investidor. Até lá, então.